E aí, bom dia, graça e a paz de Deus para o teu coração. Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. E hoje, 16 de maio, 133 dias, lendo a palavra de Deus ao teu coração. Caneta e papel nas mãos e vamos à leitura das referências bíblicas do dia de hoje. Vamos lá, Atos capítulo 23, do versículo 23 ao capítulo 24, versículo 9, Juízes capítulo 20 e Salmos de número 44, ok? Nós vamos fazer agora a oração da palavra e logo após eu tenho uma palavra de fé e a oração da fé para fazer por você. Feche seus olhos e vamos à oração da palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós vamos ler a Tua palavra. Fala comigo, fala com os Teus filhos, que possamos assim compreender, entender, para praticar a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém? Vamos lá, abre a sua Bíblia, Atos capítulo 23, versículo 23, e vamos ler. E chamando até ele 2 centuriões, lhes disse: preparai 200 soldados para irem até Cesareia, e 70 cavaleiros, 200 lanceiros, na 3ª hora da noite, e providenciais animais para Paulo montar neles, para o levarem em segurança ao governador Félix. E ele escreveu uma carta desta maneira: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi tomado pelos judeus, estando prestes a ser morto por eles. Sobrevi com a tropa e o resgatei, tendo entendido que ele era romano. E querendo saber qual a causa que o acusavam, o levei ao conselho deles, e percebi que era acusado por questões da lei deles, mas não tinha nenhuma acusação digna de morte ou de prisão. E havendo-me informado que havia um complô contra este homem, imediatamente enviei-o a ti, ordenando também aos seus acusadores que falem contra ele diante de ti, a Deus. Então os soldados, como eles foram mandados, tomaram Paulo e o levaram à noite a Antripatride. E no dia seguinte, deixando a cavalaria irem com ele, retornaram para a fortaleza, os quais, entrando em Cesareia e entregando a carta ao governador, apresentaram também a Paulo. E o governador, lendo a carta, perguntou de que província ele era. E quando ele soube que era da Cilícia, disse: eu te ouvirei quando vierem também os teus acusadores. E ele ordenou que guardasse no pretório de Herodes. 24. E 5 dias após, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciões e com um certo orador chamado Tertulo, os quais informaram ao governador acusações contra Paulo. E sendo chamado, Tertulo começou acusações, dizendo: visto que através de ti estamos desfrutando de muito sossego, e que de atos dignos são feitos a esta nação por tua providência, sempre e em todo lugar, excelentíssimo Félix, o queremos reconhecer com todo agradecimento, mas para não importuná-lo demasiadamente, suplico que nos ouça tu com clemência as nossas poucas palavras, porque temos achado que este homem é uma peste que promove sedições entre os judeus por todo o mundo, e um líder da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo. E nós o prendemos e queríamos julgá-lo conforme a nossa lei. Mas o tribuno Lísias veio a nós e com grande violência tomou-o de nossas mãos, mandando os teus acusadores que viessem a ti. Examina-o tu a ti e poderás entender todas as coisas das quais o acusamos. E os judeus também concordaram que estas coisas foram assim. Juízes capítulo 20. Então todos os filhos de Israel saíram e a congregação se reuniu em um só homem, desde Dan até Beceba, com a terra de Gileade, junto ao Senhor em Mispa.
E o chefe de todos os povos e de todas as tribos apresentaram-se na assembleia do povo de Deus, 400.000 homens a pé que desembainhavam a espada. Ora, os filhos de Benjamim ouviram que os filhos de Israel haviam subido até Mispa. Então disseram os filhos de Israel: contai-nos como foi esta impiedade. E o levita, o marido da mulher que foi morta, respondeu e disse: eu cheguei a Gibeá, que pertence a Benjamim, eu e a minha concubina, e nos alojamos. E os homens de Gibeá se levantaram contra mim, cercaram a minha casa ao redor à noite e pensaram em me matar. E a minha concubina eles violentaram desta forma até que ela está morta. Eu peguei a minha concubina e a cortei em pedaços e enviei para todas as partes da região da herança de Israel, pois indignidade e loucura foram cometidas em Israel. Eis que todos vós sois filhos de Israel, dai-me aqui o vosso conselho e orientação. E todo o povo se ergueu como um homem, dizendo: nenhum de nós irá para a tua tenda, tampouco algum de nós tomará para a sua casa. Porém, isso será que fazemos em Gibeá: nós subiremos por sorteio contra ela. Tomaremos 10 homens de cada centena de cada tribo de Israel, e uma centena, 1.000.000, 1.000.000 dos milhares, para transpor provisões para o povo, para que eles possam fazer que, quando chegarem em Gibeá, de acordo com a loucura que operaram em Israel. Assim todos os homens de Israel se reuniram contra a cidade, unidos como um povo, um homem. Todas as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: que iniquidade é essa que se fez entre vós? Agora, portanto, entregai-nos os homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que possamos levá-los à morte e lançar fora o mal de Israel. Entretanto, os filhos de Benjamim não quiseram atentar à voz dos seus irmãos, os filhos de Israel. Mas os filhos de Benjamim se reuniram a partir das suas cidades em Gibeá para sair em batalha contra os filhos de Israel. E os filhos de Benjamim foram contados naquela ocasião a partir das suas cidades, 26.000 homens que desembainhavam a espada, além dos habitantes de Gibeá, que somavam 700 homens escolhidos. E no meio de todo este povo havia 700 homens canhotos escolhidos, cada qual era capaz de arremessar pedras à largura de um fio de cabelo e não errar. E os homens de Israel, além de Benjamim, somaram 400 homens que desembainhavam a espada. Todos esses eram homens de guerra. E os filhos de Israel se levantaram e subiram até a casa de Deus e pediram conselho a Deus. E disseram: qual de nós subirá primeiro à batalha contra os filhos de Israel? E o Senhor disse: Judá subirá primeiro. E os filhos de Israel se levantaram pela manhã e acamparam diante de Gibeá. E os homens de Israel saíram à batalha contra Benjamim. Os homens de Israel se colocaram em ordem para lutar contra eles em Gibeá. E os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e destruíram por toda a terra naquele dia 22.000 homens israelitas. E o povo e os homens de Israel animou-se e prepararam novamente a sua batalha em ordem no local onde eles se puseram em ordem no primeiro dia. E os filhos de Israel subiram e choraram diante do Senhor até anoitecer e pediram conselho ao Senhor, dizendo: devo subir novamente a batalha contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E o Senhor disse: sobe contra ele. E os filhos de Israel chegaram perto dos filhos de Benjamim no segundo dia. E Benjamim saiu contra ele desde Gibeá no segundo dia, e destruíram novamente por terra 18.000 homens de todos os filhos de Israel, todos esses que desembainhavam a espada. Então todos os filhos de Israel e todo o povo subiram e chegaram à casa de Deus e choraram, e se assentaram diante do Senhor, jejuaram naquele dia até anoitecer, e ofereceram ofertas queimadas, oferta de paz diante do Senhor. E os filhos de Israel consultaram o Senhor, pois a arca do pacto de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, o filho de Eleazar, filho de Arão, que estava de pé
naqueles dias, dizendo: sairei eu novamente na batalha contra os filhos de Benjamim, ou devo cessar? E o Senhor disse: sobe, pois amanhã eu vos entregarei na sua mão. Israel se posicionou, homens deitados em espera ao redor de Gibeá, e os filhos de Israel subiram contra os filhos de Benjamim no terceiro dia, e se posicionaram em ordem diante de Gibeá, como nas outras vezes. Os filhos de Benjamim saíram contra o povo e foram atraídos para longe da cidade, e eles começaram a ferir alguns do povo e a matar, como nas outras vezes, dos grandes caminhos, dos quais um sobe até a casa de Deus e o outro para Gibeá pelo campo, a cerca de 30 homens de Israel. E os filhos de Benjamim disseram: eles estão abatidos diante de nós como na primeira. Porém os filhos de Israel disseram: fujamos e atraiamos para a cidade, para os grandes caminhos. E todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e se posicionaram em ordem em Baal-Titamar. E os de Israel estavam deitados em espera, saíram dos seus lugares dos prados de Gideá. E ali vieram outra vez contra Gideá 10.000 homens escolhidos de todo Israel, e a batalha foi severa, mas nenhum deles sabia o mal que estava perto deles. O Senhor feriu Benjamim diante de Israel, e os filhos de Israel destruíram dos benjamitas naquele dia 25.000 homens e 100. Todos esses desembainhavam espada. Além dos filhos de Benjamim, vieram e foram feridos, pois os homens de Israel deram lugar para os benjamitas, porque confiaram que estavam deitados em espera, os quais haviam se posicionado ao lado de Gibeá. E os homens que ficaram deitados à espera se apressaram e investiram contra Gibeá. E os homens deitados em espera se aproximaram e feriram toda a cidade ao fio da espada. Ora, havia um sinal indicado entre os homens de Israel e os deitados em espera. Estes deveriam fazer com que uma grande chama de fumaça se levantasse na cidade. E quando os homens de Israel se retiraram para a batalha, Benjamim começou a ferir e matar dos homens de Israel cerca de 30 pessoas, pois diziam: seguramente eles estão abatidos diante de nós como na primeira batalha. Porém, quando o fogo começou a subir da cidade com uma coluna de fumaça, os benjamitas olharam para trás de si. Eis que o fogo da cidade acendia os céus. E quando os homens de Israel se viram novamente, os homens de Benjamim estavam aturdidos, pois viram que o mal que eles haviam sobrevido. Portanto, eles viraram as costas diante dos homens de Israel no caminho do deserto, mas a batalha os alcançou, e eles destruíram no meio deles aqueles que saíram das cidades. Assim eles cercaram os benjamitas ao redor e os perseguiram e os esmagaram com facilidade contra Gibeá na direção do sol nascente. E tombaram ali de Benjamim 18.000 homens, todos esses eram homens valentes. E eles se viraram e fugiram em direção ao deserto até a rocha de Rimom. Eles colheram no caminho 5.000 dos seus homens e os perseguiram ferozmente até Gidom e mataram 2.000 deles, de modo que todos os que caíram de Benjamim num dia foram 25.000 homens que desembainhavam a espada. Todos esses eram homens valentes. Porém, 600 homens se viraram e fugiram para o deserto, até a rocha de Rimom, e permaneceram na rocha de Rimom durante 4 meses. E os homens de Israel se voltaram novamente contra os filhos de Benjamim e os feriram ao fio da espada, tanto os homens de cada cidade, como animais, como tudo que veio à mão. Eles também atearam fogo em todas as cidades às quais chegaram. Salmo de número 45. Meu coração está compondo sobre um bom assunto. Eu falo das coisas que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é pena de um escritor preparado. Tu és mais belo do que os filhos dos homens.
A graça é derramada para dentro dos teus lábios, portanto, Deus te abençoou para sempre. Guarda a tua espada sobre a tua coxa, ó mais poderoso, com a tua glória e a tua majestade. Na tua majestade cavalga prosperamente por causa da verdade. Mansidão e justiça, e a tua mão direita te ensinará coisas terríveis. Tuas flechas são afiadas no coração dos inimigos do rei, por meio dos quais os povos caem debaixo de ti. Teu trono, ó Deus, é para sempre e sempre. O teu cedro do teu reino é um cedro de justo. Tu amas a justiça e odeia a perversidade. Portanto, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria sobre os teus companheiros. Todas as tuas vestimentas cheiram mirra, aloés e acácia, fora dos palácios de marfim pelos quais te fizeram feliz. As filhas dos reis estiveram entre as tuas honráveis mulheres. Sobre a tua mão direita esteve a rainha do ouro de Ofir. Esteve a rainha em ouro de Ofir. Ouve, ó filha, considere e inclina o teu ouvido. Esquece também o teu próprio povo e a casa do teu pai. Então o rei desejará grandemente a tua beleza, porque ele é o teu Senhor. Tu adora-o. E a filha de Tiro estará com um presente. Até os ricos dentre os povos suplicarão o teu favor. A filha do rei é toda gloriosa por dentro. Sua roupa é de ouro forjado. E ela será trazida ao rei em vestes bordadas. As virgens, suas companhias que a seguem, serão trazidas até a ti. Com alegria e regozijo elas serão trazidas, elas entrarão no palácio do rei. Ao invés dos teus pais estarão teus filhos, dos quais tu pode fazer príncipes em toda a terra. Eu farei teu nome ser lembrado em todas as gerações. Portanto, os povos te louvarão para sempre e sempre. Finalizamos a leitura da Bíblia, da Palavra de Deus, no dia de hoje, 16 de maio, 136 dias. E agora eu quero que você prepare o seu copo com água e nós vamos fazer a oração da fé. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, eu quero orar pelos teus filhos, pelos teus escolhidos que estão participando do projeto Eu Leio a Bíblia em um Ano. Todos aqueles amigos do nosso grupo do WhatsApp, do nosso canal do YouTube, Pastor Antônio Filho, do nosso canal do Instagram, Pastor Antônio Filho, e do nosso Facebook, Antônio Ferreira Filho. Senhor, abençoa os teus filhos. Repreendemos todo mal, Senhor, neste tempo que estamos vivendo. Tempos de dias difíceis, de pensamentos que vêm à nossa mente e nos fazem, Pai, questionar muitas coisas, mas que possamos, dentro dos nossos erros, dentro das nossas limitações, entender que é a Tua vontade e o Teu agir, Senhor. Consola os Teus filhos que nesta pandemia estão perdendo entes queridos, amigos, familiares. Meu Senhor e meu Deus, Tu és o nosso consolo, Tu és o nosso abrigo, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa proteção, meu Pai. Por isso nós pedimos que o Senhor venha ser o nosso escudo, nosso rochedo e a nossa fortaleza. Guarda a minha saúde, a saúde da minha esposa, da minha casa, dos meus familiares, da minha mãe que está, Pai, lá no estado do Paraná. Blinda-nos, Pai, contra essa enfermidade, que possamos ser imunizados pelo Espírito Santo de Deus. E nenhuma praga, nenhum mal chegará à nossa tenda, porque Tu estás conosco. Assim nós oramos, no nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém? Beba o seu copo com água e sinta o refrigério do Espírito Santo na sua vida. Voltaremos aqui amanhã, se Deus assim quiser, e estaremos até dia 31 de dezembro lendo a palavra de Deus com você. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe sua história, em nome de Jesus.